Recording, yes, vamos lá. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Na verdade, meu único amigo hoje é Técio, porque Nelson não está aqui hoje. Então, Técio, que está no sistema de cota do único homem do nosso grupo, né? Aqui nesse mundo dominado pelas encantadoras mulheres inteligentes, poderosas, competentes, capazes, e a gente que tem que nos limitar à nossa insignificância. Eu vou bater um papo com vocês hoje, nessa quarta-feira, dia 25 de novembro, né? Especificamente sobre... É uma aula que eu tenho vários nomes para essa aula, né? Às vezes eu dou dicas para fazer um trabalho acadêmico, ou essa aula é conhecida também pelo pessoal do PPGD como como escrever uma dissertação ou uma tese sem orientador, né? Qual é a ideia? É que a gente possa compreender. É claro que eu tenho um roteiro amplo sobre isso, que vai todo de cabeça hoje, né? Mas que eu posso disponibilizar para vocês depois. Mas é preciso entender especificamente algumas questões que são básicas, são fundamentais, antes da gente se arvorar a escrever. Sabe por quê? E eu falo que boa parte dessas dicas que eu dou, elas são fruto da minha própria vivência no PPGD, né? A coisa de eu e Nelson, a gente tem uma característica de, por atuar como professor de metodologia, a gente acaba virando coringa. Então, porque o professor de metodologia ele pode entrar em qualquer banca, né? Então, às vezes, precisa de um cara em penal ou em tributário, né? Não tem nada a ver com o nosso campo de pesquisa. A gente bota a gente no bolo para fazer uma avaliação. Já avaliei um monte de coisas também. E acho muito interessante, por ser observador, o lidar com os colegas, o lidar com as vaidades, com o lidar com as manifestações. E a gente tem impressão, a gente, quando faz uma avaliação, a gente tem, às vezes, dúvida se o indivíduo leu o nosso trabalho totalmente, né? Se o indivíduo se leu, se entendeu, às vezes até pelo tipo de pergunta que faz, né? E há algumas coisas, principalmente em termos de metodologia, que a gente precisa explicar realmente com mais vagar, para que as coisas possam fluir melhor. Eu digo isso com absoluta liberdade, né? E aí eu vou conversar um pouco com vocês, né? Só para eu lembrar, Karina, Flávia, Técio e Larissa são alunos regulares, Natália e Sara são alunos especiais, confere? Beleza. Então, algumas coisas vão servir muito para vocês já no trabalho de orientação, cada um já deve ter seu orientador, e para a Natália e Sara, isso vai servir também para a seleção, para as entrevistas e, obviamente, também depois pensando nessa parte. Primeira coisa, nós vamos compreender, eu vou dividir aqui a nossa exposição em 5 ou 6 tópicos, a depender do grau de cansaço que vocês tiverem. O primeiro tópico é sobre a definição do seu tema. Você precisa saber bem a diferença de tema, objetivo, título, né? E, dentro desse ponto que vai servir na justificativa, uma palavra muito bonita, que todos os professores vão usar uma expressão muito bonita e que vocês vão incorporar ao seu repertório e também à sua vivência no meio da pós-graduação stricto sensu, que é corte epistemológico. A gente precisa entender isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando alguém nos pergunta, principalmente quando é alguém que não é da área jurídica, sobre o que ele está escrevendo, nós apenas dizemos o tema. O tema. O tema está lá. Mas, na verdade, quando nós pensamos no tema, isso é algo que pode ser, inclusive, o nome do livro que você vai publicar depois que sua dissertação ou sua tese for aprovada, sem problema. Mas, quando você acha um tema, você precisa buscar uma delimitação.
É só para falar de coisas que eu peguei aqui no Mestradão. Houve um jovem talentosíssimo, não vou dizer o nome nem sobre tortura, né, que, quando estava fazendo o mestrado, resolveu fazer a dissertação. Ó, isso serve para a Natália. A dissertação era sobre o futuro do direito do trabalho. Aí eu olhei para ele assim: meu filho, você é um menino talentosíssimo, mas você querer fazer a sua dissertação sobre o futuro do direito do trabalho, você vai escrever 10 volumes e não vai terminar. Porque o tema em abstrato, a área de concentração, pode ser sobre o direito do trabalho, sobre perspectivas do direito do trabalho, tá? Mas você precisa recortar, delimitar, sabe? Era a primeira vez que eu conversava com ele, mas a pessoa veio perto de mim com tanto reverência e tanto cuidado, que eu pedi da Lisberta para falar, pode. Aí eu bati. Não era orientador dele, não, viu? Né? Eu não vou dar muita dica de quem é, porque vocês conhecem. E depois virou um filho para mim, virou filho, porque ele chegou e disse: não, olha, vamos aqui. Eu precisava de alguém que me falasse a verdade. Porque, às vezes, a pessoa bate que é só palminha e não dá. Você precisa delimitar. E aí começa o festival de besteira que os meus colegas de magistério, que não têm noção de metodologia, se arvoram a afirmar. Vamos entender. Existem técnicas que vocês podem se valer, são técnicas, dicas, macetes que vocês podem fazer para adaptar o seu trabalho para você chegar ao termo da sua dissertação. Você precisa chegar ao final, pô. Então, não adianta você querer falar sobre... não, minha dissertação é sobre teletrabalho, professora Natália gosta de trabalho. Teletrabalho, ou sobre reforma trabalhista, ou sobre, sei lá, sobre direito na pandemia. Calma, respire. Essa vai ser a sua zona de conforto, é verdade. Mas aí uma técnica muito utilizada, e às vezes se exige isso em projetos de pesquisa para seleção, é você fazer a diferença de questão-problema, né? A questão-problema, as questões orientadoras, que aí são menos importantes, apenas mostram algum tipo de intimidade com o tema, e a hipótese. Me permita inicialmente falar da questão-problema e da hipótese. A questão-problema e a hipótese, elas são complementares. E aí você pode pensar realmente no título do que eu estou dizendo. Questão-problema é uma pergunta, velho. É uma pergunta. É uma pergunta. Quanto mais delimitada essa pergunta, melhor. Uma questão-problema você vai poder fazer de forma mais ampla ou de forma mais específica. Então, já que eu peguei aqui Natália para Cristo, vamos pensar, né? Teletrabalho é lá o tema. O tema não é direito de trabalho? É direito de trabalho, é teletrabalho, é home office. Não, mas isso é muito amplo. Qual é a questão, problema? A questão, problema pode ser: será que com as determinações da MP 927, com a determinação de ida a home office e a aplicação pela lei 14.020, que admite também a redução do salário do teletrabalhador, a situação de exclusão do artigo 62 da CLT, né? A exclusão da limitação, pode ser flexibilizada? Fiz uma pergunta. Claro que eu fiz uma pergunta enorme, mastodôntica. Não precisa ser tão grande. Uma pergunta de uma linha ou 2 linhas, mas uma pergunta. Uma pergunta. Você que vai lapidar. Ninguém sabe esse tema mais do que você, a menos que você tenha a sorte ou o azar de escolher como tema
né, alguma coisa que um professor do PPGD já tem escrito. Aí você sempre corre, digamos assim, um risco ou uma zona de conforto, né? Porque o risco, se você for defender alguma coisa contrária ao que ele ou ela pensa, e a pessoa não seja muito aberta a debate. Zona de conforto, assim você vai seguir a linha de pesquisa dele. Ah, beleza, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Isso, inclusive, lhe dá, digamos assim, uma visibilidade maior numa concorrência, né? As pessoas ficam interessadas, ou quero orientar essa pessoa. Perceba, quando a gente trabalha o tema da questão problema, é uma pergunta. E aí fica mais fácil entender a hipótese. Uma única chance para você me dizerem o que é a hipótese. Resposta para É uma resposta. Queria uma filha assim, Larissa já matou. Não é que é isso, não. A hipótese é a resposta para a pergunta. Ou seja, você quer provar, pensa, hipótese é uma hipótese, é uma pequena tese, é a resposta que você quer testar. Lembra lá do nosso lindo, poderoso, vitaminado Karl Popper? A hipótese é a cara de Popper. A hipótese é o que você quer testar como resposta para a questão problema. Entende? Então, se você faz a sua questão problema na forma de uma pergunta e traz a hipótese como uma resposta, uma afirmação que é uma resposta para essa pergunta, você já começa bem. Você já começa coerente. E claro que aí você vai ter o trabalho de conteúdo. Porque é muito tentador, às vezes, fazer uma questão problema linda e uma resposta boba, ou vice-versa. Então, a ideia é você fazer uma determinada afirmação, cuja fundamentação vai ser a sua dissertação, gente. Entende? Agora, isso é questão, problema e hipótese. Não se atrapalhe com as figuras que são ótimas, ajudam pra caramba, velho. As chamadas questões orientadoras. O que são questões orientadoras? São perguntas, são reflexões que você precisa fazer para efetivamente chegar àquela resposta. Então, às vezes, perceba que nas questões orientadoras você pode ter perguntas grandes, né? Qual o sentido do jeito de trabalho? Qual o sentido do teletrabalho? Como é a disciplina jurídica positivada do teletrabalho no Brasil? Tudo isso vai servir lá para o teletrabalho, né? Pensando nesse corte de Natália. Entende? Então, aí você vai ter um direcionamento, né? E aí você vai fazer algumas perguntas. Olha, quando você fala, você tem já a questão problema, a hipótese e as questões orientadoras, aí vocês são muito jovens, então todos provavelmente já fizeram pelo menos um TCC na vida, na graduação. Não era como eu ensinando para o pessoal que tinha sido formado numa época que não exigia-se TCC. Mas qual é o erro comum? Agora eu vou dizer já um erro comum, batata, do trabalho de orientação, principalmente do trabalho de orientação sem um orientador ou orientadora presente. Quando você faz a questão problema, a hipótese e as questões orientadoras, a gente recomenda que você faça um sumário. O que é um sumário? É um índice. É um índice. E existem várias formas de você fazer esse índice. Existem estilos, existem aspectos formais de ABNT, que eu até já posso dar um spoiler hoje. Então, por exemplo, você sabe que o sumário, o definitivo, né? Você vai organizar aqui. O Pablo, meu parceiro de livro, chama isso de técnica da zebrinha, porque fica parecendo um preto e branco, black and white. O porquê? Porque você, e na verdade a BNT não manda usar a técnica da zebrinha,
que a BNT fala é que cada seção deve ser identificada da mesma forma do ponto de vista gráfico. Então, existem seções primárias, secundárias, terciárias, quaternárias, né? Então, a gente recomenda, e aí não sou eu, isso não é determinação, isso, a quantidade de besteira que eu ouço, a pessoa, a BNT manda fazer isso. Não, a BNT não manda fazer isso. Isso é o Manual de Estilo Acadêmico da Nídia Lubisco, que é aqui da UFBA, e que a gente recomenda que faça isso, porque é muito lógico. É muito lógico, né? Mas perceba que, às vezes, ela fala umas coisas, as pessoas não entendem. Vou falar daqui a pouco, eu vou elogiar ela agora e depois vou criticar. Então, a Nídia Lubisco diz o seguinte, ó, seção primária, então, tópico 1, tópico 2, tópico 3, você bota caixa alta e negrito. Seção secundária, o 1.1, 1.2, ou 2.1, 2.2, 2.3, você bota caixa alta e sem negrito. Seção terciária, 1.1, 1.1, 1.1.2, você bota negrito, caixa baixa. A seção quaternária, 1.1.1.1, 1.1.1.2, seção quaternária, bota caixa baixa sem negrito. Às vezes e para uma quintenária já é complicado, mas aí você bota um itálico, uma coisa diferente, um sublinhado, não era muito comum. Mas até uma quaternária está valendo. Embora eu adoro subtópicos. Por quê? Porque isso é uma coisa de autor de manual. Subtópico facilita muito para o leitor. Porque o leitor, por exemplo, o cara pega um livro desse tamanho meu, o cara está pesquisando sobre nascituro, ele se pegar um livro que não está bem subdividido, ele ia ter que ler todo o capítulo de pessoa natural. Ele quer nascituro, ele vai do tópico de nascituro, que é o 1.1.1. Então, você, ao organizar essa divisão, isso facilita a leitura. É obrigatório? Não. É questão de estilo. Tem professor que não gosta, tem professor que acha que divisão demais é ruim. Aí você vai fazer o quê? A recomendação, Manual de Sobrevivência de Tio Pamplona, faça o que seu orientador disser. Faça o que a sua orientadora disser. Se ele deixar livre, aí siga o Manual do Tio Pamplona, porque é uma forma interessante de você obter o resultado. Aí o que é que acontece? Você vai fazer um sumário. Como é que você faz o sumário? Você faz do jeito que você achar lógico. Agora, vamos ter um momento em que vocês vão entender a minha postura, senhor Miyagi. O que é que vocês precisam entender? Eu e Nelson botamos você para ler filósofos ou textos de filosofia ocidental seminais, importantíssimos, e vários também que estão relacionados ao aspecto da construção metodológica. Mas, sem que você fique com raiva de mim, eu dou minha cara a tapa. Se todos vocês, todas, Técio, você vai agora no todas, porque você é minoria. Todas vocês vão acabar seguindo o velho Descartes lá do começo do curso. Vão trabalhar com premissas maiores e aí vão afunilando para premissas menores. É a forma mais comum do campo do direito. É a forma mais... É a certa? Não! Pelo amor de Deus! Vocês passaram o semestre todo comigo. Vocês acham que eu vou ser leviano e dizer essa é a única forma certa? Não, pelo amor de Deus. Né? Aí é faia aban tudo. Né? Flávia já aprendeu a falar faia aban tudo. Então, é literalmente a contraditadura do método único. Não tem. Agora, eu digo que é um método que ajuda muito, principalmente quando você não está assim em love com seu orientador ou sua orientadora. Então, qual é o grande lance? Eu acho que facilita muito, até pela forma como a gente aprende direito na graduação. Eu usei essa expressão há, sei lá, 20 anos, as pessoas repetem. É uma pirâmide invertida. Você trabalha nos primeiros capítulos as noções gerais, princípios, contextualização histórica, todas essas questões mais amplas e vai afunilando até chegar no capítulo final, onde você vai responder a questão problema
teoricamente, com a hipótese que você suscitou. Tá claro? Agora vamos fazer mais uma metáfora pamplônica maluca. Você precisa entender, meus amores, que corte epistemológico é casamento. E é casamento monogâmico. Você vai ter de ser fiel ao corte epistemológico. Ah, mas eu não posso mudar de jeito nenhum. Pode, como você pode se divorciar. Ou seja, você tem de ser fiel ao seu corte epistemológico e com ele do começo ao final. Se de repente você percebeu, oh, ele não era o cara certo para mim, divorcia. Divorcia, arranja outro. A fila anda. Mas corte epistemológico, eu uso com as minhas aulas, né, eu uso assim como corte epistemológico é como, eu não sei se algum de vocês, Karina que é militar talvez, não sei se os outros assim, eu que fui lobinho, escoteiro, sênior, essas coisas que menino amarelo nos anos 80 fazia, acho que ninguém faz isso hoje, né? Eu aprendi a andar no mato, eu aprendi, você ia fazer acampamento lá no Capão, eu me orientava pelo Cruzeiro do Sul. E isso aqui é uma metáfora interessante. Você aprende a se guiar pelas estrelas. Isso é coisa que menino de 12, 13, 14 anos, escoteiro, aprendia rapidinho. Por quê? Porque senão você tomava trote. Você precisava saber para não se perder no mato. Então, qual é o grande lance? Corte epistemológico é o Cruzeiro do Sul. Ou, se alguém, o professor Nelson não está aqui para fazer bullying com ele, ou se você é chique, feito professor Nelson, é a estrela polar, né? Que é o equivalente lá para o hemisfério do norte, né? Então, ali, você vai ter que ser fiel àquilo para você, literalmente, não se perder. Não se perder. Agora, presta atenção comigo. Vocês fizeram um projeto de sumário. Sumário, você não precisa ser fiel. Eu faço nas minhas metáforas malucas que, se corte epistemológico é casamento monogâmico, sumário é meio carnaval de Salvador. Entende? Você sabe mais ou menos. Se você sai no harém, você é hétero. Se você sai nos mascarados, você é homo. Se você sai no outro lá, é assim. Mas se você sai de filho de Gandhi, você é mulherengo. Mas pode não ser exatamente isso. Pode não ser exatamente isso. Ou seja, você dá uma notícia, você dá mais ou menos como é que é a situação. Mas está aberto para novas experiências. Não é mesmo? Então, é mais ou menos isso. Vocês entenderam a metáfora maluca que eu inventei? Por quê? Por que eu falo essa metáfora maluca? Porque a coisa mais comum quando eu vejo com os meus orientantes, a graduação, por exemplo, a gente faz um projeto sumário, lapida bastante, não sei o quê, aí eles, estou escrevendo o capítulo 1, estou escrevendo o capítulo 2, e ele me entrega, ou ela me entrega, o texto literalmente com aquele sumáriozinho. O sumário é uma orientação. Mas você tem que estar aberto para novas experiências, né? Você tem que estar aberto para esquartejá-lo. Você tem que estar aberto para inverter ordem de texto, inverter ordem de tópico, fundir capítulos, dividir capítulos. Você pode mudar, cara. Porque se você olhar o sumário, vamos aqui voltar uma metáfora de escoteiro. O sumário é a bússola. Ó, ele vai lhe dizer onde é que é o norte magnético, mas você está seguindo lá com ele. Mas ele não é um GPS. Vire à direita a 500 metros. Não é isso.
não é o Waze. Então, você precisa perceber que, ao fazer a sua redação, o natural, o que se espera é que seu sumário vá sendo aperfeiçoado, sendo subdividido, que ele cresça, que ele ganhe, ó, corpo quando você está escrevendo. Porque senão, velho, o trabalho de orientação não valeu nada. 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 Eu, como orientador, fico absolutamente frustrado quando eu começo o trabalho e meu orientando ou minha orientanda quer só escrever aquilo que está ali. Isso é um norte interessante para você ir organizando seus textos, mas às vezes surgem ideias, estalos de Vieira, ou pensar na Angst, em Técio, né? Você precisa, muitas vezes, né, entrar em angústia quando está escrevendo o seu trabalho, porque você está amadurecendo. Sabe, você está, usar uma expressão que eu gosto muito, você está ruminando o seu texto. O direito é uma ciência ruminativa. A gente precisa, ó, mastigar, até, opa, agora vai. Não dá para você pensar na redação de um texto como se fosse, vocês são muito novos, não lembro, blocos de Playmobil, né? Ou Lego, para Lego, vocês são da geração do Lego. Não é Lego. Entende? Você vai construir, desdobrar, desfazer. E, para mim, isso é muito importante e gera maturidade, gera maturação e gera paranoias também. Porque, ó, uma coisa que eu sempre digo é que escolha um texto que você se apaixone. Escolha um corte epistemológico que mexa com as suas vísceras. Eu não gosto de dar tema para meus orientandos. Não gosto. Por quê? Porque vocês são professores e professoras também, então vocês vão saber que há momentos do trabalho de orientação que a gente enche o saco do tema. Enche o saco. E aí, se você, como orientador, dá o tema, o que é que acontece? O indivíduo lá, o sujeito, o mocinho, a mocinha, né, o bonito e a bonita, em vez de perceber que é um exaurimento dele, um cansaço dele ou dela, quer que eu botar a culpa em você, orientador. Você que me deu esse tema. Eu não dou tema. Eu não dou tema. Se vire. Se vire. É a frase que mais meus orientandos ouvem. Se vire. Você está aqui porque você tem capacidade para enfrentar esse tema. Eu posso lhe ajudar com livros, eu posso lhe ajudar com dicas, mas você se vire. E isso é importantíssimo para o projeto de maturação. Eu escrevi, perceba, gente, pode me chamar de velho aqui, né? Eu defendi a minha tese de doutorado em 2000, né? Acho que Natália não era nem nascida, né? Em 2000. E aí o que é que acontece? Né? O que é que acontece? Eu era professora, tenho 30 anos. Não, nem parece. Eu dava no máximo uns 20 pontos. Então, nesse ponto, o que é que acontece? Eu escrevi sobre assédio sexual durante 3 anos. Não tinha tipo penal no Brasil. Eu tinha que ler jurisprudência norte-americana. Não tinha Google. Não tinha internet. Então, eu tinha que procurar livro para fazer e ficar ralando o livro. Então, chegou um grau tal, quando eu comecei a estudar a inversão de ônus da prova do sistema norte-americano, eu não entrava mais no elevador sozinho com a mulher. Eu fiquei paranoico. Quer dizer, eu não. Não. Depois eu vou dizer que eu não. Sabe? Eu era casado e tudo, mas não quero saber. Tenho medo. Entende? Então, uma coisa assim. Então, por quê? Porque você tem momentos em que você enche o saco da sua dissertação. Não vou dizer o nome nem sobre tortura, de uma professora aqui do curso que tinha escrito, né, no mestrado sobre direito ambiental. Ela dizia que no final ela estava querendo queimar todas as árvores do planeta porque ela já estava com raiva, não queria mais escrever isso. Mas eu vi isso, falou numa banca, então não vou revelar o nome da santa, mas era algo que aconteceu. Então, você precisa estar preparado para começar a escrever. E eu acho que a primeira coisa, antes de começar
a escrever é ter a explicitação dessas 4 coisas, né? Questão, problema, hipótese, questões orientadoras que vão ajudar a fazer o sumário. E aí, em tese, você está pronto para começar a escrever. Tá? Não, não tá. Você tem que ler. Você tem que primeiro comer feijão, né? Comer feijão para ter sustância, como diria o baiano. Então, você deve, num primeiro momento, antes de começar a se arvorar, a achar que pode escrever tudo da sua cabeça, começar a procurar, a gente vai falar sobre pesquisa daqui a pouco, sobre fontes, né, que sirvam para lhe orientar. Então, aqui a gente não fez nesse semestre, porque é um semestre peculiar, mas normalmente eu boto o pessoal não somente para ler o texto, mas para fazer fichamento ou resenha. E ao fazer fichamento e resenha, essa é uma técnica interessante de você guardar textos que podem servir depois para a sua dissertação. Então, nessa linha, então, a gente deve, ao pesquisar, a gente deve buscar ter esmero em palavras-chave. Por quê? Porque tudo, e ainda hoje com o Google, tudo que diz respeito às palavras-chave da sua dissertação devem ser lembradas, devem ser trabalhadas justamente para pesquisar. Aqui é um dos momentos talvez mais importantes da relação orientador-orientando, orientadora-orientanda, né? Porque a função básica do orientador não é revisar seu português. Isso é bônus que a gente dá para os orientandos. A função básica é dialogar com ele ou com ela, principalmente para informar sobre o estado de arte, para informar quais são as leituras fundamentais. E há algumas leituras fundamentais que não tem como. Como é que alguém vai falar sobre boa-fé objetiva e não vai ler Menezes Cordeiro? Como é que alguém vai falar de máxima efetividade constitucional e não vai ler Canotilho? Tem coisas que a gente não tem como desprezar a leitura, porque é conhecimento fundamental. Vou falar de princípio da igualdade e não ler conteúdo jurídico princípio da igualdade de Celso Antônio Bandeira de Mello. Vai falar de cotas, não ler o livro de ações afirmativas do Joaquim Barbosa, que foi ministro do Supremo, velho. Então, o que acontece? Você precisa saber quais são as leituras fundamentais, e isso é no diálogo do orientador. Mas, como eu disse, pode ser que seu orientador, sua orientadora, não esteja numa fase boa, não esteja num diálogo bom, você não tenha estabelecido assim um elan, aquela ligação assim no olhar. Então, a gente precisa dar algumas dicas. É claro que, nesse ponto, se você não tem o apoio do orientador, você vai procurar o apoio da torcida do Bahia, você vai procurar quem é que possa te dar dicas de leitura. Mas muito cuidado, principalmente com os professores do programa, se forem lhe dar dicas. As dicas, toda dica é importante, mas a única dica que é fundamental é do seu orientador ou daquele que potencialmente pode ser seu segundo avaliador. Por quê? Porque o que acontece? Muita gente dá pitaco. E, às vezes, os nossos colegas professores são tão contundentes e, às vezes, colocam assim, o professor não tem a menor possibilidade de estar na sua banca, mas diz, e se você não falar de fulano de tal, eu te reprovo, é um absurdo. Aí você, vou falar. Conversa com o seu orientador, se acha importante ou não. Não, ó, me coloca, porque às vezes a pessoa vai com uma ênfase, né, e que, na verdade, é só retórica. É só retórica. Claro, se o autor for efetivamente seminal, até seu orientador, sua orientadora vai dizer, boa dica. Mas, às vezes, é um ilustre desconhecido que o indivíduo participou de uma dissertação ou de uma tese em outro estado, e aí, não, aí você olha para ver se o texto presta. É claro,
Você olha tudo. Olhar, você deve olhar. Agora, incorpora somente o que for fundamental. E vai fazendo, digamos assim, a sua pesquisa, os seus fichamentos ou resenhas, resumos, xerox, sei lá o que você vai fazer para juntar esse material. É importante lê-lo, naturalmente, né? Não se aprende por osmose, então você vai ler esse material e vai incorporar nas suas reflexões. Mas você precisa entender que, respire, Rodolfo, você vai olhar textos que são seminais, e aí tem a dica básica. Olha as referências do texto seminal. Ou olha dissertações e teses. Você deixar de citar uma dissertação ou uma tese do PPGD, da UFBA, que trate de tema relacionado ao seu, é para você tomar porrada. Você precisa conhecer a produção do programa. Se for trabalho do seu orientador, é para tomar-lhe um expor público. Se for trabalho do seu de professores do programa, é para tomar um constrangimento. E perceba que isso é algo que a gente tem de ter muito cuidado por causa do nosso sistema da UFBA. Vou fazer uma comparação com o sistema do mestrado da UFBA com o sistema do mestrado da FACS. O mestrado da Unifacs, o exame de qualificação já é feito com um avaliador externo. Então, e o exame de qualificação não é público. Então, você apanha feito mala velha no exame de qualificação e incorpora. Porque se você incorporar tudo que seu orientador, que o segundo avaliador e que o avaliador externo disser que é fundamental, está resolvido. Opa, que beleza. Tudo resolvido. Todo o problema acabou. Né? Você está aprovado. Vai estar aprovado. Se você fizer tudo o que eles disseram que é para fazer, beleza. Só que aqui na UFBA, o exame de qualificação só são com os internos. O exame de qualificação, na prática, se você seguir tudo o que mandaram o exame de qualificação, já ganha, já conquistou a aprovação. Ninguém é reprovado em banca, a menos que tenha mudado a composição. Você teve 2 professores que te avaliaram na qualificação e disseram o que você tinha de fazer. Você fez tudo o que eles disseram? Você pode até não tirar nota boa. Mas perder você não perde. Mas você pode ser constrangido. E é isso que eu quero lhe poupar. Vou contar uma historiazinha, viu? Não sei se eu conto o santo total. Eu vou contar o santo total, tá? Mas não vou contar quem foi. Houve uma dissertação aqui que tratava do tema do superendividamento. E aí, o mestrando fez um trabalho legal, não era maravilhoso, mas um trabalho legal, mas chamou para a banca como avaliador externo Paulo Luiz Neto Lobo, da Universidade Federal de Pernambuco, da UFAL. E aí, na banca, Paulo Lobo falou assim, olha, gostei muito da citação que Vossa Senhoria fez de Luiz Edson Fachin, nem ministro era na época, do Luiz Edson Fachin, sobre esse tema. É um texto realmente muito bom. Mas é uma pena que você não tenha visto que a primeira pessoa que escreveu sobre isso no país fui eu, antes dele. E o texto dele dialoga com o meu. E claro que não quero perder o... Mas é um constrangimento da zorra, velho. Então, perceba que vocês, sinceramente, o pessoal da minha geração tinha desculpa. Vocês, menino novo, Natália, Karina, Técio, Flávia, Sara e Larissa, tomem vergonha na cara, porque vocês têm acesso a toda a produção do programa no currículo Lattes. Então, velho, você olhar o currículo Lattes de seus avaliadores, inclusive dos avaliadores externos,
para tentar incorporar alguma coisa deles no seu trabalho, não é uma determinação, não é obrigatório. Mas, meu amigo, minha amiga, isso vai te poupar de bons constrangimentos. E, ao contrário, já ganha uma simpatia do pessoal da banca. Ó. Eu disse que é como fazer uma dissertação sem orientador, né? Estou ensinando vocês a passar essa zorra, beleza? Então, você vai incorporar tudo isso no seu trabalho, vai fazer pesquisa, arrumar, ler tudo, maturar bem, e aí você realmente já pode começar a escrever. Já definiu o corte epistemológico, ou seja, já tem questão, problema, hipótese, questões orientadoras, já tem o sumário, já fez uma pesquisa bibliográfica razoável, pesquisa de artigos na internet, referência, está com tudo pronto, está tudo lido. Claro, precisa ler o livro todo? Não, precisa ler o que interessa. Como é que você sabe o que interessa lendo o livro todo? Agora, mas você pode ir especificamente lá no texto. Leia. Sabe, vou usar essa expressão do meu tempo. Coma feijão. Coma feijão, ó. Ó, sábado, Mike Tyson volta a lutar com o Roy Jones. Então, você acha que ele vai despreparado? Não, você tem que vir, ó, pronto. Vou aqui desafiar Técio para um treino de boxe. Técio aceita. Técio, você tem que se preparar, meu amigo, que meu braço é grande. Você vai ter que se preparar, ó. Ó, aqui o tamanho. Ó, você vai fazer esse negócio e vai ter que comer feijão, tem que comer, ó, e tascar e depois proteína para dentro para poder aguentar a força. Tá ligado? Tá preparado, Tess? Já pode desafiar? Vamos marcar um round aí. Deixar para o ano que vem, professor. Deixar para o ano que vem? Aí você se prepara bem para a gente treinar. Ok. E aí você vai começar a escrever, né? Lindo, maravilhoso. Ótimo. Para. Respira. Primeira coisa. Para com essa mania de querer escrever loucamente. Não. Você sabe o que é que você quer provar? Ótimo. Você vai seguir aquilo que você formatou no sumário, sabendo que pode modificar, mas vai fazer esse texto. Beleza. E vai fazer o quê, meu príncipe e minhas princesas? Primeiro, você vai sair do armário. Você vai decidir como é que você vai escrever. Por quê? Para de achar que você pode escrever de forma louca e depois vai contratar alguém para revisar. Não. Vamos fazer decente? Vamos. Vamos fazer primeiro algumas tomadas de consciência, algumas tomadas de atitude. Quer ver o erro comum que a gente na banca dá cascudo em vocês com frequência? Vocês começam a escrever e esquecem a regência de como vão construir a frase. Eu quero dizer, decida de cara se você vai escrever na primeira pessoa do singular, na primeira pessoa do plural ou no impessoal. Aí Flávia olha para mim, estou lendo a mente de Flávia, Flávia assim, ele vai dizer qual é o certo? Vou. Não tem certo. Não tem certo. Qualquer um é certo. Eu só posso lhe dizer o que é errado. O que é errado, misturar. Misturar. E aí perceba que é uma questão muito de estilo. O eu individual, né? O eu, primeira pessoa do singular, é muito utilizado, por exemplo, pessoal de psicologia. O pessoal de psicologia gosta muito de trabalhar o eu, o que eu sinto, as minhas impressões. Veja, nós, na área de direito, temos aí, às vezes, uma preferência pela primeira pessoa do plural, que é um eu, uma ideia de uma visão de modéstia, né? Pensamos e que até parece cooptar o seu orientador, orientadora para a sua ideia, mas eu confesso que eu prefiro o impessoal. Sempre. Pensa-se, reflete-se, defende-se, porque por uma circunstância puramente pragmática. É mais fácil de revisar. Quando você opta pelo impessoal,
quando, sem querer, você ousamos divergir, CREO velocidade 5. Ele parece que vem com uma sinaleira, assim, ó, aqui, ó eu errando. Então, mas tem certo, tem errado, não tem certo quanto à escolha. Você escolhe o que quiser. Mas você tem errado, é misturar. Então, faça do jeito que quiser. E qual é a dica básica? Qual é a dica básica? A dica fundamental, a dica de R$1 milhão, pergunte ao seu orientador, pergunte à sua orientadora se ele tem alguma restrição ou não. Aí você faz. Eu tive orientandos que gostavam de escrever de um jeito ou de outro. Eu nunca tive problema, só disso. Só não misture. Segunda decisão que você tem de fazer antes de começar a escrever. Essa dá para adiar? Dá. Se você vai contratar alguém para revisar a BNT. Mas, na boa, não é difícil. E você já pode fazer desde já. Decida a forma de citação, a forma de referência. Se você vai usar o autodata ou se você vai usar o alfanumérico. Qual é o certo? Eu já vi gente em banca dizer, olha, a BNT proibiu usar esse. Não tem certo, não tem errado. Tem, quer dizer, de novo, não tem certo. Tem aquele que você escolha. Você pode fazer o autodata, você pode fazer o alfanumérico. Agora, tem errado. Qual é errado? Misturar. Então, o ideal é que você já faça as citações do seu texto já seguindo o modelo de citação que você preferir. Tem certo? Não. Tem errado? Tem. Misturar. E o que é que eu faço? Pergunta de R$1 milhão, adivinha? Pergunta para o orientador. Isso, Tess, você é um bom rapaz. Pergunta para o orientador ou para a orientadora se tem alguma resistência. Porque tem, viu? Eu não vou mentir. Nós temos colegas aqui que odeiam o autodata e temos colegas que odeiam o alfanumérico. Eu não tenho ódio no coração, então, por mim, pode ser qualquer um dos dois, sem problema. Lembra que eu disse que eu, depois de elogiar a Nídia Lubisco, eu ia criticar? Vou criticar agora. O que é que acontece? Eu falei para vocês o que é o errado, né? O errado é o misturar. No texto lá da Nídia Lubisco, muitas pessoas aprendem errado, porque eu acho que ela não construiu bem a frase. Por quê? Porque ela escreve lá, e as pessoas interpretam literalmente, que no sistema de autor-data não pode nota de rodapé. Isto está errado. No sistema de autor-data, não pode referência alfanumérica, que é aquela que vem em rodapé. Mas você pode ter notas de rodapé explicativas. E isso é muito bom, né? Isso é para você desenvolver alguns raciocínios paralelos. E muita gente tem necessidade de desenvolver raciocínios paralelos. Você não tem nenhum amigo ou amiga que, quando começa a falar, embola um assunto com outro e vai lá, aí você diz, espera aí, eu quero voltar àquilo. Você nunca tem assim? Você pode chamar esse seu amigo, essa amiga, de notas de rodapé explicativas. É sério. Porque tem gente que é assim. Você começa a falar, Maradona morreu hoje. Ah, Maradona morreu hoje, é verdade, não sei o que, ele morreu. E aquele gol que ele fez na Copa de 86, mas em 94 ele pegou no antidoping, e não sei, eu tenho um amigo que já foi drogado, eu tenho um amigo que faz isso. Vamos falar de internamento compulsório. Você não tem gente, você não tem ninguém assim. Larissa está tão impassível que eu não sei se está com algum problema, minha filha? Você está tão com a carinha de sono. Está sem áudio, meu amor. Não adianta você mexer o lábio sem ligar. Falei, esse horário, professor, eu ainda estou nessa cadeira aqui, mas estou prestando atenção. Está prestando atenção. Beleza, não tem problema não. Não choro, não. Né? Mas perceba, você ter notas de rodapé explicativa é alguma coisa que ajuda a abrir horizontes,
ajuda a desenvolver raciocínios paralelos. E vamos falar, tio Pamplona disse, como escrever uma dissertação, uma tese sem orientador. Notas de rodapé explicativas são ótimas para, no exame de qualificação, você, pós ele, inserir aquelas referências que o cara disse que eram importantíssimas e você lê o texto não tem nada a ver com a hora do Brasil. Aí o que é que você faz? Você puxa uma nota de rodapé, bota lá, para um aprofundamento sobre o tema, não deixe de consultar o livro. Ó. Porque você tem liberdade para não citar, ou não trazer o tema. Mas, como o cara disse que era um negócio importante, ó, você jogou lá, não te violenta, não tem problema nenhum, defendeu de cruzar no livro, você até corta se você achar que estava se prostituindo. Não, mas não tá. É bobagem. Referência. Mas, nesse ponto, espera um momentinho aqui. Espera um momentinho. Alô? Deixa eu tirar a câmera aqui rapidinho. Eu voltei agora para ficar bem, resolvendo coisas aqui que eu faço. Mas vamos lá. Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não? Sobre a referência, por exemplo, o que eu vou fazer, uma nota explicativa, é fonte do meu conhecimento pessoal. Eu posso fazer isso sem problemas? Você pode fazer, claro, e pode também fazer citações em notas explicativas. Certo. Okay. Nenhum impedimento. E você pode fazer uma citação em nota explicativa, mesmo fazendo em autodata. Por quê? Porque você vai puxar a nota de rodapé explicativa falando e botou lá uma citação e vai botar entre parênteses no autodata, porque você está usando autodata o tempo todo. Mas perceba, a nota explicativa, ela é livre. Você pode colocar tanto uma explicação sua, quanto uma citação que seja interessante botar paralelo, você tem liberdade. Ela é um recurso que está à sua disposição para o aperfeiçoamento do seu texto. Então, é uma coisa que realmente vai lhe ajudar. Agora, você vai fazer alfanumérico ou autodata? Pergunta ao seu orientador. Se ele deixar livre, bota do jeito que você se sentir melhor e começa a escrever seu texto dessa forma. Beleza? Em relação à pesquisa ainda, nessa parte inicial, é muito importante a gente entender as nossas fontes. Porque, basicamente, a gente faz uma dissertação, uma tese, com referências textuais, né? Não vou chamar só de bibliográfica, porque tem textos digitais, mas textuais. A gente traz texto, a gente traz doutrina. É muito importante a gente realmente se esmerar, inclusive na fase inicial, na coleta de material, né, para poder trazer para o seu texto a maior quantidade possível de informações que vão desenvolver o seu trabalho. E aí, como eu digo, vou repetir essa frase. A interação com o orientador é muito importante para tentar saber o estado de arte daquele tema. A priori, o seu orientador ou sua orientadora é alguém que pesquisa no campo que você atua, não necessariamente no tema, mas você vai ter nessa área algum tipo de relação. E dica básica. Dica básica. Vou até contar um caso, vou dizer o nome do santo, inclusive, porque ele é meu amigo, eu vou dar o santo assim. Né? Qual foi o babado? Você pesquise a fonte direta.
a fonte direta. Citação de citação, eu vou ensinar como faz, é o velho apud, né? Mas você tente fugir do apud como o diabo foge da cruz. Entende? Porque você tem de buscar a sua... tá difícil. Talvez nesse período de pandemia a gente até seja mais condescendente. Mas voltando a um período de contatos presenciais, acesso à biblioteca, é inaceitável. Quando é que eu uso apud? O critério é único. Você só usa o citação de citação em obra de difícil acesso. E o que é obra de difícil acesso? Aí é um conceito indeterminado. Sabe por quê? Porque obra de difícil acesso é obra de difícil acesso. Pamplona, deixa de ser babaca. Não, presta atenção. Uma obra esgotada há 30 anos é uma obra de difícil acesso? Você pode dizer que a priori, sim. Se responder assim, eu não dou cascudo em você. Mas pode não ser. Há textos de Orlando Gomes. O melhor livro de Orlando Gomes, para mim, é um livro que ele lançou no início dos anos 80, chamado A Crise do Direito. Nunca foi reeditado. Você não pode citar a crise do direito por apud. Quer dizer, em condições normais, tá? Esqueçamos que estamos no período da pandemia. Porque toda a obra, toda a biblioteca de Orlando Gomes está à sua disposição lá na Fundação. Você citar Orlando Gomes por apud é pedir para apanhar. Na UFBA, é pedir para ser excomungado. Entende? Você tome vergonha na sua cara. Que não é porque o livro está esgotado que você não vai citar. Então obra de difícil acesso é obra estrangeira. A priori, sim. Mas também depende. Eu falei aqui, ó. Boa-fé objetiva. Menezes Cordeiro não vai citar? Olé. Está levando a sério. Efetividade de normas constitucionais, né? Máxima efetividade constitucional. Não vai citar Canotilho? Qual é, rapaz? Qual é? A função da pena, vai citar Roxin? Qual é? Qual é, velho? Tá maluco? Os autores são seminais, embora estrangeiros, são referências fundamentais que até eu civilista eu sou, mas não sou constitucionalista, não sou penalista, que eu vou dizer, pô, velho, como é que você não cita esse cara? Entende? E não são de difícil acesso. O grande lance é esse. Se você pesquisar um pouquinho, correr um pouquinho, rebolar um pouquinho, você acha o livro. Então, esse é o lance que você não pode desprezar. Você tende efetivamente, aí tem que dizer, ralar. Não pode, vou usar uma expressão, espero não ser mal interpretado. Não pode ter mimimi. Tá muito difícil achar esse livro. Esse livro é muito difícil. Não sei. Isso é uma coisa que eu dou esporro nos meus alunos e alunas. É quando eles chegam assim, professor, não achei nada sobre o meu tema. Aí, quando alguém chega para mim, dizendo, não achei nada sobre o meu tema, é o momento de dar uma humilhada. Aí eu vou dizer assim, você tem um smartphone? Muito bem! Aperta aí o Google. Muito bem! Bota duas palavras-chave. Bota essa palavra-chave. Apareceu alguma coisa? Porque aluno tem pacto com o diabo. Aluno que tem a cara de pau de chegar para o professor e diz, não achei nada sobre o tema, eu tenho que renovar os meus escudos psíquicos e espirituais para não querer dar uma porrada no filho da mãe desse. Porque é uma coisa, preguiça, falta de vergonha. Dizer que não achou nada, o indivíduo não foi nem no Google. Aí, meu filho, não tem condições, não. Tem condição, não, não tem condição, não. Aí eu nem converso, sabe? E quantos aqui já estão em sala de aula ensinando? Eu sei que a Natália ensina,
Quer alguém? Alguma das mais meninas estão ensinando? Karina está ensinando? A Karina também? Eu ensino, mas não na universidade. Certo, ou seja, né? Mas vocês, com professores, e os outros que vão ser professores, vocês vão ver que a coisa mais comum, o aluno chega para você na cara dura. Professora, procurei, mas olha, não achei nada. Só tirar uma dúvida sobre isso. A gente, às vezes, quando acessa o Google tal, e as fontes, os buscadores, a gente encontra, às vezes, muito material. E eu acho que a grande dúvida da maioria é o que é qualificado, como escolher o que é qualificado. E aí é tranquilo. Interface com orientador e ralação, minha filha. Você vai ter que ler muita porcaria para dizer que é porcaria. Eu vou lhe dizer com absoluta liberdade. Eu, quando escrevi esses livros com o Pablo, eu descobri muito estelionatário. Mas muito estelionatário. Por quê? Porque você vê gente que se torna referência, nomes importantes, desembargadores, ministros, com livro. Você olha o livro do cara, é cópia de DLE. Agora, você só vai saber isso lendo. E aí eu falo com liberdade de Orlando Gomes. Orlando Gomes é um dos caras mais copiados que eu já vi no mundo. É um negócio impressionante. Me dá um minuto aqui de novo, gente. Diga aí, meu velho. Você está com o seu carro? Tem que deixar lá? Mas entrega para ela, porque ela me disse que ela está segurando o cartão, porque a Marina está gastando muito, está fazendo coisa. Olha lá. Você viu o seu filme? Você viu até o final mesmo? Ou caiu muito? Beleza. Aí depois eu deposito vocês. Pronto. Eu trouxe a bateria do controle. Sim, pegou? Entrega para mim. Não aceitava cartão, eu paguei no dinheiro. Pagou quanto foi? 12 e mais 7 no estacionamento. Foi 7,19, então deposito minha nota. Valeu. Tá. Fecha aí a porta para poder voltar. Casa. Desculpe, vida de dono de casa é assim. Aí eu tô... não tem as mulheres não reclamam da jornada dupla e tripla, eu tô também no mesmo esquema agora. Jornada dupla e tripla aqui. Mas voltei aqui a vaga fria. Então, a gente precisa... Você pesquisa as fontes. Agora, Karina Chevrin, como é que eu vou saber se esse livro presta? Lendo. Eu tenho algum filtro prévio? Sim, seu orientador. Se seu orientador não disser nada, se vire. Vai ter que ler esse livro mesmo. E vai descobrir a quantidade enorme. Quando você pesquisar profundamente, isso isso eu não posso estar gravando, eu vou colocar no meu canal no YouTube, mas eu fiquei impressionado. Eu vou falar com liberdade, aqui sem pudores, mas só não vou dizer nomes. Muita gente, às vezes, quer desmerecer o meu trabalho com o Pablo, dizendo que a gente cita demais. A gente cita porque a gente é honesto. O que está, entre aspas, é alheio. O que não está, foi a gente que escreveu. Por quê? Porque a quantidade de pessoas que a gente foi descobrindo que se tornaram referências e que, na verdade, não botam... E o cara é cara de pau. Ele não diz de quem é aquele raciocínio. E, bota o livro lá nas referências, mas não cita. Aí eu vejo assim, pô, velho, eu já li isso aqui. Aí eu posso lhe dizer de uns 3 grandes civilistas brasileiros, que eu não vou dizer o nome nem sobre tortura, que são cópia de Orlando Gomes. Entende? E aí eu estava checando, pô, Orlando Gomes caiu mais, Orlando Gomes caiu mais. Não é possível. E o pior que os dois, Orlando Gomes morreu em 88. Caio Mário morreu em 2002, ou seja, com o código, pelo menos ainda. Mas as pessoas começam a citar de institutos posteriores
Pega a ideia, copia e não faz. Rapaz, é muita cara de pau. Agora, você só vai saber isso pesquisando. Não vai ter assim, ó, o botãozinho ou a pílula que vai lhe dar o conhecimento. Não. É ralação. Não, não tem inspiração, não. É ralação mesmo. Ó, 99% transpiração. É isso mesmo. Vai ter de ler. E o olhar da UFBA sobre as teses de mestrado e doutorado é tranquilo? Da gente pegar isso como fonte? Como fonte? Teses, não somente é tranquilo, como é estimulado. Na verdade, na UFBA é o contrário. Meu amor, eu posso falar, agora isso grava, não lembro. Esse livro aqui é o segundo livro mais vendido do país de doutrina. Tirando códigos, o Admeco, não sei o quê. Mas eu não digo para você citar esse livro na sua dissertação ou na sua tese. Por quê? Porque a UFBA e os programas de pós-graduação têm muito preconceito com manuais. O que é que eles não têm preconceito? Trabalhos específicos, artigos, dissertações, teses. Eu sou autor de manual com muita honra, mas não é, e digo para os meus orientantes, não precisa ser. A mesma coisa específica, uma referência que tenha lá uma ideia que só eu e Pablo tem. Então, outro dia estava discutindo como só eu e Pablo defendemos um tratamento diferenciado na declaração de anulabilidade, que a gente acha que deve ser entendida como uma modulação de efeitos com uma desconstituição ex-tunc, pensando na coação. Ninguém fala isso, pô. Só a gente fala, aí vale a pena. Mas carne de vaca, não. Você cite tese, dissertação e artigo. Pode fazer sua dissertação toda sem citar um único manual. Agora, você, perceba, você é da área penal, né? Penal, né? Então, você vai trazer um conceito que vai ser acessório, não é o fundamental. Aí você pode citar o manual, porque não é. Agora, você é de penal, você não deve ficar citando o manual lá que eu acho ótimo, do Rogério Greco, do Rogério Sanches. Não, porque aí é manual. E aí você vai trabalhar. Se é uma coisa que não é da área, tudo bem. Às vezes, nem os professores de penal que estão te avaliando lembram mais desses conhecimentos civis. Aí o manual serve. Entende? Agora, você não vai trabalhar a sua dissertação numa dogmática penal com manuais. Não, não. Aí você vai apanhar e eu não posso lhe defender, não. Beleza? Dúvidas? Pode perguntar, viu, gente? A aula não é só eu falando, não. Pode perguntar. Tem alguma coisa? Não. Você lembra? Meu filósofo favorito é o Aubrey Rossa, dos Menudos. Não se reprima, não se reprima. Não sei se você lembra dessa musiquinha. Vamos lá. Então, nesse ponto, você vai fazer essa parte de doutrina, buscando o maior número de referências e vai ralar mesmo. Vai correr atrás. Agora, vamos falar também sobre jurisprudência. Pessoal, Amores da minha... rapidinho, só uma dúvida mais técnica também. Quando você vai fazer uma pesquisa de obra estrangeira e você quer fazer citação ou menção, ou até citação direta, eu devo colocar imediatamente o trecho traduzido ou eu boto o trecho na língua estrangeira e traduzo em nota de rodapé, por exemplo? Eu recomendo que você coloque no original e traduza em rodapé. A ABNT nada fala sobre isso. Se alguém disser que a ABNT fala, está blefando. A ABNT vai dizer que você vai citar o texto. Agora, eu recomendo que você vai transcrever o texto, puxe em rodapé a tradução, dizendo, está no pessoal, em tradução livre da autora. Está na primeira pessoa, traduzo. Está na primeira do plural, traduzimos. Bom, aí você coloque lá em tradução livre da autora para que a gente possa conferir. Quer saber fofoca? Eu conto. Tem uma fofoca interessante. Tem um professor, que eu não posso dizer o nome nem sobre tortura, que, quando fez a dissertação de mestrado, citou 2 ou 3 páginas em alemão. Aí eu vou dar o nome do santo aqui, porque aí vocês
se foram alunos dele, podem imaginar o grau de constrangimento. Na banca estava o professor Paulo Pimenta, que fala alemão. Vocês foram alunos de professor Paulo Pimenta? Não. Só Larissa foi? Então, Larissa, Técio também? Então, imagine Larissa e Técio, professor Paulo Pimenta, perguntando o que é que o senhor quis dizer com esse trecho aqui? O senhor pode me traduzir? E o imbecil do coleguinha não falava alemão. Deu para imaginar? O indivíduo que quer arrotar a grandeza e não sabe, e não é grande o suficiente? Tal trecho é muito bem explicado na doutrina alemã. E não traduz? Aí é complicado. Deixa eu falar uma coisa sobre Apod, que eu esqueci de falar. E aí eu vou dar o santo também. Foi com o Fred, imagine. Com bacana. E antes dele ficar Iceman, antes dele ficar Homem de Gelo, né? O Fred, quando começou, o Fred foi meu calouro, né? O Fred é uma inteligência pulsante, o Fred é sensacional, sou fã de Fred, né? E aí, estava numa banca, eu, Fred e o falecido professor Adroaldo Leão, que era o orientador. E o cara fez um trabalho de processo. E citou Marinoni. Citava Fred, mas citou Marinoni. E aí o Fred disse assim, essa citação de Marinoni, você leu mesmo? Cara, claro, professor. Você leu mesmo? Claro, professor. Eu aposto que você não leu. Pelo menos não leu essa que está aqui. O indivíduo tremeu, mas não assumiu, a gente deu nota 7 para ele e faz. Mas sabe qual foi a impressão que a gente deu? Ele pegou uma citação de Marinoni sobre antecipação da tutela que Fred fazia numa das primeiras edições do livro de Fred. Só que, nas primeiras edições do livro de Marinoni. Só que Marinoni, lá numa edição, lá na 7ª, 8ª edição, sei lá, mudou de posicionamento. E o indivíduo quis dar uma do estelionatário padrão da graduação. O que é o estelionatário padrão da graduação? Por favor, não se identifiquem, mas eu dou minha cara a tapa se alguns do senhor ou das senhoras ou senhoritas não teve essa tentação de Frei Serapião em alguma vez lá na graduação, talvez no seu primeiro texto da vida. E talvez tenha feito isso por inocência, sabe? Não tenha percebido que isso não é correto. O indivíduo, você leu na graduação 1 ou 2 livros, fez um artigo e, para ficar com as referências maiores, copiou a referência que estava no artigo, estava no livro, sem dizer que era um Apod. Ou seja, copiou literalmente a citação toda e não disse que foi no livro tal, mas sim colocou no autor que estava lá transcrito no original. E ainda botou lá nas referências como tivesse lido o livro. Isso é a coisa mais comum que eu vejo na graduação. O cara faz o primeiro trabalho e bota nas referências livro que ele não leu. Livro que ele leu no livro de alguém. E foi exatamente isso que esse menino fez. Só que esse menino, na inocência de um estelionatário, ou talvez numa falsa sensação de consciência de impunidade,
ouviu falar dos professores de metodologia. Não cite livro velho, não. Pegue sempre a edição mais nova. Então, ele pegou aquela citação velha de Marinoni, viu que Marinoni tinha o mesmo livro em edição mais nova e mudou. E não checou. Pegou a referência no livro na livraria. E Marinoni tinha mudado. Aí, a fraude, que às vezes é uma fraude difícil, vamos dizer, né? O crime perfeito faz, né? Lembra dos Engenheiros do Havaí? Somos os suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos. Bem, se são suspeitos, o crime não é perfeito. Entendeu, babado? Estão entendendo? Rapaz, já são 4h30, o papo tá bom, né? Tá bom, não. Fazia tempo que eu não conversava com vocês, né? Eu deixei vocês falando, né? Vocês talvez tenham esquecido até que eu tinha voz, né? Então, mas deixa eu só falar então dessa parte de pesquisa e depois a gente termina às 5 horas, né? Qual é o babado? Isso é doutrina, tá? Mas jurisprudência. Jurisprudência, eu quero usar aquela expressão velha. Cada macaco no seu galho. Por quê? Você precisa saber o que é jurisprudência. Por quê? Porque o vício da advocacia ou da magistratura ou da atuação em assessoria distorce o uso de jurisprudência. O que é que acontece na prática? O indivíduo faz uma petição e diz, nesse sentido, a maciça, pacífica e remansosa jurisprudência e transcreve 10 páginas que ele copiou em algum lugar, né, no Jus Brasil. E eu, como juiz, não leio isso, pulo. Eu não vou ficar lendo jurisprudência copiada, eu também tenho o Google, eu vou olhar lá, se for caso, se precisar. Então, você precisa buscar argumentação. E aí, nesse caso, você deve botar a jurisprudência. Toda a jurisprudência que você trouxer no seu texto deve ser comentada. Não faz essa presepada da prática de meter 3, 4, 5 acórdãos completos que ninguém na banca vai ler, vai pular. Você está querendo ganhar paginação e encher linguiça? Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. E aí você precisa saber o que é jurisprudência. Sabe por quê? Porque jurisprudência, para mim, consolidada, se é matéria constitucional, é súmula do Supremo Tribunal Federal. É claro que o Supremo Tribunal Federal também dá suas escapodeiras, né? E fez súmula vinculante com um caso só, no caso das algemas. Mas perceba, a força vinculante da súmula, nesse caso, justifica a menção. A menos que você vai fazer um trabalho de crítica da súmula vinculante das algemas. Entende? Mas se não é o caso, você não pode desconhecer súmula do Supremo Tribunal Federal. Acórdão com efeito vinculante. E agora tem cada vez mais decisões com efeito vinculante no Supremo. Então, você tem ali uma jurisprudência. Claro que, se é de matéria de legislação infraconstitucional, súmulas do TST, do STJ, do STM, do TSE, podem ainda ser consideradas. Agora, acórdão de TJ, de TRF, de TRT, é precedente jurisprudencial de acolhimento de tese. Não chama isso de jurisprudência, que eu vou te chamar de leviano ou de estelionatário. Porque jurisprudência é substantivo coletivo. Você me traz um acórdão e diz que isso é jurisprudência? Aí você não sabe o que é jurisprudência. Então é melhor você saber o que está falando. Você tem que dizer, nesse sentido, decisão do TRT tal. Pronto. Você está falando. Aí sim. Mas não me chama de jurisprudência algo que pode ser
vamos aqui usar uma jurisprudência de verão. Que é jurisprudência de verão? Eu, por exemplo, já fui pinguim. Sabe o que é pinguim? Não sabe o que é pinguim, não? Pinguim é um juiz de primeiro grau que é convocado para o segundo grau. E, às vezes, fica só enfeitando lá na sessão. Fico esperando o momento de voltar. Fico lá, não volto, não participo. Só participo do processo que eu estou vinculado e vou lá. É um saco ser pinguim. Mas, às vezes, você está convocado para ser desembargador e está convocado e tem outro da turma convocado e, de repente, a turma começa a proferir decisão completamente diferente da que tinha anteriormente. Por quê? Porque a nova composição, que é temporária, não segue, é rebelde. Então, aí a gente precisa saber o que é efetivamente. Porque o fato de algum tribunal ter decidido desse jeito, infelizmente, no nosso sistema de controle de legalidade e de constitucionalidade, isso é um efeito shit happens. Shit happens. Então, às vezes, há situações em que é o único precedente nesse sentido e acabou. Entendeu, Larissa? Estou quase querendo sacudir Larissa, mas está com a cara de sono. Eu estou quase querendo bocejar também. Então, o que é que acontece? Mas estou aqui. Hã? Estou aqui, estou ouvindo. Muito bem, muito bem. Então, também é bem importante mesmo. Ela até fala, até em peça judicial mesmo, e as pessoas botam vários, e eu lendo essa defesa, a prestação, é a parte que eu pulo. Eu pulo. Meu amor, você é advogado, eu sou juiz. Eu pulo. Eu advogado, estou lendo para fazer o pulo, imagine o juiz. Eu nem olho esse negócio. Ou você comenta. Eu nem olho. É uma falta de vergonha. O indivíduo acha que metendo 10 páginas, está vendendo petição por metro, é? Bota 10 páginas absolutamente inúteis. Menos é mais nisso aí, sempre. Não é muito. Você quer convencer um juiz da sua tese? O juiz, primeiro grau, quer convencer o juiz? Junte uma sentença de um colega dele, do mesma instância, do jurisdição, acolhendo a sua tese. Um anexo. Doutor, isso aqui tem precedente. Seu colega tal decidiu assim também. Aí, tiver algum acordo confirmando, bota só a emendazinha e pronto. E quando a decisão é bem fundamentada mesmo, um exemplo, às vezes o juiz até utiliza a fundamentação do outro fazendo referência para poder fundamentar o voto dele. Não existe direito autoral a sentença, a fundamento de sentença. E se eu tenho um colega brilhante que me faz uma pesquisa profunda, eu digo na boa, eu copio e colo sem pudor, porque o jurisdicionado quer saber se tem ou se não tem razão. O que acontece é que as pessoas ainda viveram num mundo analógico e querem a coisa manufaturada. Não, o indivíduo só quer saber se tem ou se não tem razão. Tem aqui, copia e cola isso aqui, por favor, bota aí. Agora, não vou você copiar e colar de estagiário, né? Diga, faz isso aqui, isso aqui. Porque estagiário tem coisa assim do pacto com o diabo mesmo, né? Já contei para vocês aquele estagiário que queria apreciar uma liminar minha. Não tem, não? Cheguei um estagiário, era da juiz da primeira vara ainda. O estagiário chegou para mim assim, doutor, estou muito animado, estudo para os seus livros, agora você é seu estagiário. Eu achei o cara assim meio empolgadinho demais, né? Assim, tudo bem, meu filho. Aí ele queria assistir, eu queria perguntar para a testemunha. Eu disse, calma, meu filho, não é bem assim. Vai ali dentro. Aí eu peguei, era tudo processo físico, ele dizia, olha esse processo e aprecia a liminar para mim, faz uma minutinha, quando eu terminar a audiência, eu venho ver se você fez. Tem um monte de modelo meu aí. Falei isso. Vou pesquisar, né? Fazer uma coisa. Aí quando eu terminei a audiência, perguntei, e aí, meu velho, fez aí a minuta, analisou o processo, é um processo fácil, estabelecimento de plano de saúde, de aposentadoria por invalidez. Coisa que eu tinha 500 decisões iguais. Aí chegou, doutor, eu não sabia qual era o seu entendimento. Eu já olhei mal, né? Pô,
Já tinha proferido umas 500 decisões, era só pesquisar. Eu não sabia qual era o seu entendimento, então eu não fiz uma. Eu fiz 2 decisões para o senhor. Isso. Que gênio é esse? Como é que foi? Bem, doutor, primeira decisão eu botei assim: defiro a liminar porque presentes o fumboniures e o periculum mora. Sim, hein? Não, é só isso. Só isso. E a outra, indefiro a liminar porque ausentes o fumboniures e o periculum mora. Tá cheio de estagiário assim, professor, na justiça. Em vários lugares. Entende? Aí vai falar o quê? Vai falar o quê? Falar o quê? Esquiço de autoritarismo que a gente... Dizer o quê? Bem, pode contar mais podres? Pode contar mais podres? Eu era coordenador de um curso de pós-graduação em Direito Civil. Foi o primeiro curso de pós-graduação em Direito Civil da Bahia, né, depois do falecimento de Milton Tavares, né, e um curso baseado já no novo Código Civil, assim, na vacatio legis ainda. O curso foi feito em 2002 mesmo. E aí, gente, eu fui fazer a pós-graduação lá, estava dando essa aula, e o indivíduo me apresenta um trabalho sobre boa-fé objetiva. Ele era juiz. E me apresentou o trabalho e fez a fundamentação. Fez a fundamentação e disse: e nesse sentido, a farta jurisprudência do TJ da Bahia. 2 pontos, cita 2 sentenças dele. E quando eu disse que ele não podia fazer isso, bateu a juizite. Disse que era um absurdo. É complicado, né? É complicado. Mas vamos construir um pouquinho mais ainda, só mais uns 10 minutos, então. Eu continuo na próxima aula, né? Mas o que é interessante a gente falar? Você tem que preparar a parte de doutrina, a parte de jurisprudência. Pesquisa de campo pode? Claro que pode. Já ouvi no colegiado aqui do PPGD. Pesquisa de campo é incompatível com direito. Quando você já exclui o método, a forma, anteriormente, antes de conhecer o caso, não dá. É claro que é muito difícil termos situações de pesquisa de campo, mas isso não é incompatível. Acho que a nova depende do campo de atuação, pensando em aspectos mais sociológicos, pensando em determinados aspectos da repercussão. Então, aí isso é possível. Agora, não é algo comum, mas pode. Não pode, mas pode. E se você faz pesquisa de campo, você precisa apresentar os dados e os resultados. Isso muitas vezes vai vir como apêndice do seu trabalho, né? E isso eu falo, então, na próxima aula, com mais devagar, sobre métodos de pesquisa. Mas o que é que eu quero falar ainda mais? Vamos construir o seu trabalho, né? Vamos fazer a introdução do seu texto. Introdução, beleza. Introdução. Introdução é elemento textual. Aqui eu não sei porque os colegas acham que introdução não numera, mas numera. Você não numera o elemento pré-textual e pós-textual. Referência é elemento pós-textual. Aí não numera, mas introdução numera 1. Você, quando for escrever o seu texto, o que é que eu recomendo? Faça a introdução. Só que a introdução, você precisa saber o que eu estou falando. Nos meus orientantes, eu faço isso. Faça a introdução. Mas fique sabendo que essa introdução é fake. Essa introdução é uma introdução que você vai fazer para destravar e começar a escrever. Mas a introdução, a vera mesmo, a definitiva, você só vai escrever depois que terminar as conclusões. Porque você só pode escrever a introdução verdadeira do seu trabalho depois se você souber
se concluiu dessa forma. Por quê? Voltei para o começo. Porque você lançou uma questão problema e lançou uma hipótese. E pode ser que no desenvolvimento do seu trabalho, a sua hipótese não seja aprovada. E aí você vai fazer um relato choroso de que não fazer? Não, você muda a hipótese. Se você diz tal coisa é, a sua nova hipótese é tal coisa não é. E aí você readapta o texto. E aí sim faz a introdução definitiva. Por quê? Porque você não faz trabalho de experimentação. Você faz trabalho de investigação. Em experimentação faz sentido a tese não ser provada. Por quê? Porque você demonstrar que a vacina do Covid-19 feita pela Pfizer não dá certo. É placebo, ponto. Então, o resultado, ou dizer, ela é eficaz e de repente você descobre que é placebo, aí isso é importante, porque a experimentação é o resultado. No campo do direito não faz sentido isso. No campo do direito é de argumentação. Então, você vai direcionar a construção do seu texto para isso. A introdução. Eu recomendo que você faça, além da introdução, 2 a 3 capítulos de desenvolvimento. São capítulos onde você vai responder cada uma das questões orientadoras. E é muito interessante tentar identificá-las para você responder uma a uma, porque elas são premissas do seu raciocínio. E aí é estilo, não é determinação. Os meus orientandos, com frequência, o capítulo final é o nome da dissertação, porque é o momento da sua contribuição científica. É o momento em que você simplesmente dialoga com quem está lendo o seu trabalho para a obtenção desse resultado. E conclusões. Eu tenho que fazer conclusões? Você não tem de fazer, mas recomenda-se. Você pode fazer conclusões, considerações finais ou a guisa de arremate. Sinceramente, o ideal é concluir. Eu acho que você vai ter quem deixa considerações finais muito para aquele pessoal que não chegou a conclusão nenhuma e simplesmente fez uma reflexão interessantíssima, né? Então, às vezes, isso é... Mas eu confesso que eu acredito em trabalho científico que conclui. Então, você provou ou não provou? Você demonstrou ou não demonstrou a hipótese? Então, para mim, não faz sentido que o último capítulo textual não seja de conclusão. É conclusão ou conclusões. Agora, você vai decidir se vai ser uma conclusão do trabalho ou as conclusões, que eu acho sempre interessante no plural. Por quê? Porque você vai ter conclusões das questões orientadoras. E aí eu faço texto corrido ou em tópicos, tanto faz. Eu adoro tópicos, mas você faz do jeito que você achar mais conveniente. E depois disso, as referências, que não precisam vir justificadas por causa das referências virtuais, mas tem de vir em ordem alfabética. Não separa livro de artigo, é tudo junto, em ordem alfabética, para ir para o final. Né? Depois disso, pode ter anexos ou apêndices, né? A depender se é material de produção própria ou de coletado alheiamente. E o resto eu deixo para falar na próxima aula, porque já são quase 5 horas e minha voz dá sono e Larissa está quase dormindo. A gente precisa, né? Agora, eu comecei o bullying com a Natália, passei com a Larissa aqui agora, né? Então, acho engraçado o Flávia. Flávia, ela para assim, ó. Às vezes eu fico pensando será que o vídeo congelou? Não, ela fica assim, meio assim, eu acho que a Flávia é mais militar que você, Karina. Ela fica assim, ó. Tesa, fica assim, não. Eu vou anotando, professor. Muito bem, o aluno sempre tem a resposta. Bem, gente, eu estou só fazendo bullying com vocês. A gente se encontra sexta-feira, temos o evento,
né? Já está programado no Zoom, já tem os dados todos, eu vou entrar antes para garantir tudo. A gente vai fazer a transmissão, ia fazer a transmissão no meu canal, mas esse canal do Zoom aqui é um canal que eu aluguei junto com Danilo Gaspar e com o Luciano. Então, ele já tem a página na internet, no YouTube, o Trabalho e Debate. Então, a gente vai transferir lá, mas depois pode copiar e colar e botar. Vou botar no meu canal também. Acho que fica uma transmissão de qualquer forma para todo mundo ir assistir. Beleza? Que Deus abençoe vocês. Fazia tempo que eu não conversava tanto. E a gente conversa sexta-feira. Beijo a todos e todas. Já vou. Tchau, tchau. Boa noite. Amém.